E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer ter você aqui conosco mais uma vez no nosso podcast para mais uma empreitada teológica de conhecimento bíblico, claro, para você seguir em frente na sua caminhada da fé e também enfrentar os falsos ensinamentos. E hoje nós temos o prazer imenso de receber Pastor Leandro Trindade 2.0, né? 2.0, estamos aqui de novo. Pastorzão, que prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. O prazer é todo meu, é sempre um prazer estar aqui com vocês e poder, de alguma maneira, compartilhar um pouco da nossa fé, da nossa caminhada pastoral e ministerial. Que Deus nos abençoe, né? Com certeza. Nós vamos falar mais um pouco sobre igreja, né? Nós falamos no nosso primeiro encontro aqui, nós falamos baseado num livro, né, pastor? Como é que chama mesmo? Igreja é essencial. Igreja é essencial. Eu já ia dizer que a essência é a igreja. Mas tá no pacote. Tá mais ou menos ali. Tá no pacote. Pastor, antes da gente começar, eu queria falar dos nossos amigos da Brigada Betim, né? Os nossos mais novos apoiadores aqui do podcast Em Frente. A Brigada Betim já está há mais de 10 anos aí no ramo de formação de brigadista profissional, socorrista. Então você quer realizar esse sonho aí de ser um herói na vida real, procura os nossos amigos aí da Brigada Betim. Tem um QR Code passando aí e também você pode clicar no link na descrição que você vai falar direto com os consultores aí da Brigada Betim, tá ok? Bom, pastor, vamos falar um pouco sobre a ideia que nós imaginamos, né, ativando a comunidade, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de maneira geral sobre esse tema, sobre essa ideia. É interessante porque no meu ministério poucas coisas foram planejadas assim. Sim. Muito cedo eu tive o desejo de me tornar pastor e a busca por entender o que um pastor tem que ser ou deve ser e o que um pastor tem que fazer se tornou a grande linha condutora da minha vida, né? Sim. Mas nada muito definido, assim, conversando com um, conversando com o outro. E quando chegou em 2013, nós iniciamos a plantação de uma nova comunidade. Isso, eu confesso para você que foi uma coisa assim, um tanto quanto assustadora e ao mesmo tempo algo que eu não havia planejado, né? O meu planejamento, eu vim do interior. Meu planejamento era fazer o seminário, passar pela ordem, voltar para o interior, assumir uma igreja e ali fazer meu trabalho pastoral. Mas Deus tinha outros planos e aí nós começamos então uma comunidade. E desde então Deus tem trabalhado essa necessidade de que não seja uma igreja em que poucos exerçam o ministério e uma grande parte dessa comunidade apenas seja uma massa receptora. Sim. Então eu acho que o grande potencial de crescimento, de edificação, ele se dá por meio de uma relação recíproca de cuidado, né? Sim. Então quando a gente fala em ativar a comunidade, nós estamos exatamente falando como envolver os membros da igreja, as pessoas que fazem parte da igreja, na missão, no cuidado, na edificação da igreja, né? Então não ser uma coisa que apenas os pastores, inclusive até quero falar isso mais para frente com você, sobre o papel do pastor numa comunidade que tem os seus membros, que tem a sua participação comunitária ativada, né? Sim. Então, uma comunidade ativa, uma comunidade que vive essa ativação do Espírito Santo, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, ali o vento do Espírito sopra, Sim. e então ali inicia a igreja, né? Os teólogos Certo. falam que não existe igreja antes do derramar do Espírito Santo, da promessa de João 14 ali. Sim. Então é como se você estivesse ativando ali um grupo de pessoas que, embora já convivessem com Cristo, embora já estavam em oração ali reunidos, mas a partir daquele momento Pedro agora tem autoridade para pregar, agora o número de conversões é muito maior, a gente tem ali manifestação espiritual, manifestação de comunhão, e é uma comunidade, Sim. Não é uma elite, não é um grupo seleto, não é um grupo que é especial. Não, o que é especial na comunidade cristã é exatamente essa comunidade que vive essa reciprocidade. Certo. Pastor, o senhor tem um artigo, né, que fala a respeito da profissionalização do ministério pastoral, né? Aliás,
é uma espécie de crítica, né, ao John Piper, né? Como é que é o nome do livro do John Piper? Na verdade, é um comentário que a gente faz, né? Porque falar criticar o John Piper, eu não quero arrumar essa confusão, não. Você não quer entrar nesse embate, né? Não quero arrumar essa confusão com o pessoal que tanto admira o ministério como eu admiro o ministério de John Piper. Mas o que eu comento nesse artigo, e é baseado no livro dele chamado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais, Sim. que é uma coletânea de artigos, e o primeiro capítulo ele tem exatamente o título que leva o livro, né? Que o livro ele é intitulado Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. E nesse artigo, o John Piper, ele fala exatamente sobre a igreja que tem caminhado numa direção de uma profissionalização no sentido terapêutico e no sentido gerencial dos pastores. Ou seja, o pastor começa a ser cobrado de, além de ter uma devoção, além de ter um bom conhecimento bíblico, além de dedicar-se ao cuidado das ovelhas, ele precisa ser um terapeuta. Sim. Ele precisa lidar com as demandas emocionais, a parte mesmo de depressão. Então, há uma cobrança. Isso foi escrito há mais de 10 anos atrás, esse livro. E a parte gerencial. O pastor tem que ser o gestor, o pastor tem que fazer a igreja crescer, o pastor tem que fazer isso. Depois de 10 anos, ele lançou uma segunda versão desse livro, uma segunda edição. E ele falou que nesses 10 anos nada tinha mudado e só tinha piorado. Na verdade, agora o pastor, além de lidar com a questão gerencial e terapêutica, também começou a cobrar do pastor que ele fosse um grande comunicador. Então, o pastor, e de fato, nós vivemos hoje esta realidade. Hoje o pastor ele tem que ser aquela pessoa que sabe lidar com as câmeras. O pastor ele é meio stand-up, meio comediante, roupas mais modernas. Aí, né? Então, assim, hoje, de fato, um pastor, ele vai muito além do que se esperava de um pastor algum tempo atrás. Sim. Só que o que me incomodou quando eu li esse artigo, esse capítulo dele, é que poderia ter uma dupla compreensão por falta de uma definição mais clara do que ele dizia por profissionalismo. Certo. E aí eu escrevi um artigo chamado Pastores, Nós Devemos Ser Profissionais, mas não no sentido de que eu não comungo com o John Piper quanto a essa preocupação de se esvaziar o ministério pastoral. Sim. E fazer do ministério pastoral apenas algo técnico, apenas algo que não tem a devoção, não tem o chamado, não tem um comprometimento com a experiência, com a vivência de fé. Na verdade, o que eu quis dizer é que muitos pastores hoje estão experimentando exatamente um esvaziamento de habilidades que são necessárias ao ministério. E ali eu mostro exatamente que existe uma diferença entre ser um profissional e ser um mercenário. Sim. O que muitas pessoas acreditam, pensam ao falar assim, o pastor não tem que ser um profissional, ele está pensando no mercenário. Porque o mercenário é aquele que luta uma batalha, uma guerra, não porque se identifica com os ideais da nação, mas porque recebeu um valor para poder lutar em favor daquele interesse. E o pastor que também conduz o seu ministério pensando no dinheiro, pensando em benefícios pessoais, ele também vai distorcer. Então, quando fala, o pastor é um profissional, está querendo dizer o quê? O pastor só trabalha pelo dinheiro, o pastor só tem interesses institucionais, o pastor não tem a preocupação com a causa do evangelho. Sim. E eu acho que talvez a melhor expressão não fosse o pastor é um profissional, mas sim o pastor é um mercenário. Então ali eu falo que o pastor amador é aquele pastor que não sabe fazer uma boa exegese. O pastor amador é aquele que não sabe acompanhar os seus membros, que não sabe conduzir a comunidade de fé de acordo com os princípios e até mesmo com a tradição da sua denominação, da sua instituição. Então, um pastor amador é tão danoso para a fé quanto um pastor mercenário. Sim. E que o pastor profissional é aquele que tem as habilidades necessárias para executar o seu chamado. Certo. Então, se eu vou ao médico e o médico não tem a formação, não tem a capacidade, ele é um amador. Então, eu me coloco numa posição de muito risco quando eu estou nas mãos de um médico que não tem a capacidade técnica de executar aquilo que se espera dele. Um pastor que sobe um púlpito e não sabe expor as escrituras, não sabe pregar de uma maneira exegética, de uma maneira homilética, dominar aquelas técnicas que fazem parte do ministério pastoral, sim, não vai fazer com que a igreja caminhe na direção melhor. Porém, eu não estou invalidando que, de fato, ser um profissional que executa bem as suas atividades sem a devoção,
sem a espiritualidade, sem a motivação correta, com certeza não é o que se espera de um pastor, né? Na real, é a junção dos dois né, a junção das duas coisas que fazem um pastor ser bem-sucedido, vamos colocar dessa maneira, né? Porque, de certa forma, a gente pode pegar ali os dois critérios que o John Stott utiliza, né? Que é a relevância e a fidelidade. Sim. Ou seja, um pastor ele precisa ser fiel para com as escrituras, mas ele também precisa ser relevante para a sociedade contemporânea. Ele precisa fazer a ponte a partir daquilo que Deus fala e falou a uma geração passada através das escrituras. Nós precisamos entender os princípios, o significado daquele texto e transmitir, ser a ponte, fazer a ponte para os dias atuais. Sim. E eu acho que é aí que talvez a igreja hoje tenha se perdido nesse processo. À medida em que a formação pastoral está sendo muito mais medida, em muitos casos, em alguns casos, a gente vê que é muito mais pelo público, por quantos seguidores se tem no Instagram, quantas curtidas teve nos seus posts, quantos views tiveram nos seus vídeos, do que, de fato, se ele tem as características necessárias, se ele tem a vocação, se ele tem a devoção, se ele tem um comprometimento em cuidar das almas, né? Em colocar os interesses de Cristo, do Evangelho, acima de si próprio, né? Eu gosto muito daquele texto de Paulo, em Filipenses capítulo 2, no versículo 4, quando ele diz: cada um cuide não apenas dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, né? E aí ele usa o hino cristológico para poder dizer que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo, né? Então é por isso que hoje eu acho que existem muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja. Nós falamos isso no último podcast. A temática irmãos, quando ele fala, irmãos, não devemos ser profissionais, ela está diretamente relacionada com a sensação que alguns cristãos hoje têm de que a igreja perdeu a sua devoção. A igreja se tornou muito fria, ela se tornou uma igreja muito técnica, se tornou uma igreja muito profissional nesse termo, nesse sentido, né? E quando a gente pega lá a igreja essencial, ele quis exatamente reafirmar valores que a igreja precisa continuar mantendo em seu discurso, em sua prática, né? E aí, nesse processo, é que a gente precisa entender que o que as pessoas que estão se afastando da igreja, quais são os motivos que têm levado essas pessoas a desistir da vida comunitária. Então, ativar a comunidade passa por essa reflexão. Sim. Passa pelos pastores, mas também passa pelos membros. Eu tenho comentado isso com algumas pessoas, que eu acho que hoje existe um desequilíbrio na relação pastor-ovelha. É como se hoje se esperasse tudo das igrejas, devoção, autossacrifício, entrega, mas qual que é a cobrança ou o dever que o membro tem nessa relação? Então, o membro não vai ao culto, o membro não justifica sua ausência, o membro não se preocupa em exercer ministério, muitas vezes o membro não contribui financeiramente com a sua comunidade, o membro não é participativo nas programações da igreja, mas quando ele passa por uma crise conjugal, se o pastor não estiver lá para poder atender ele, o pastor é o que não presta, a igreja não vale nada. De certa forma, o que a gente está entendendo aqui, então, é que o pastor ele precisa entender que ele não deve se deixar ser sugado pela igreja, né? Mas que ele deve aprender a ativar a igreja, né? Nós estamos usando muito esse termo aqui, a envolver a igreja, a fazer a igreja trabalhar, a fazer entender que não é só ele o responsável por ganhar almas, não é só ele o responsável por cuidar de almas, né? Porque realmente, quando a gente olha para um quadro geral, é isso que a gente vê, né? Nesse sentido que eu acho que o papel do pastor precisa ser repensado. Sim. Quando eu decidi que eu queria ser pastor, eu tinha 11 anos de idade. E acho que eu até comentei isso no último podcast, Sim. que eu procurei várias pessoas e perguntei o que um pastor tem que fazer, o que eu preciso fazer para ser um pastor. E quando eu encontrava alguém que tinha um chamado, que tinha uma vocação para o evangelismo, eles me diziam exatamente assim: o pastor tem que ser um evangelista, o pastor tem que ser alguém que tem amor pelas almas, o pastor tem que ser alguém que vai ao encontro dos perdidos. E aí, quando eu procurava alguém que tinha um chamado, uma vocação para intercessão, diziam: o pastor tem que ser um homem de oração,
Um pastor que não ora é um pastor que não transmite o poder de Deus. E aí ele tem que estar no monte, ele tem que estar se consagrando. E aí quando eu conversava com uma outra pessoa que tinha uma vocação para a área de educação cristã, ele dizia, o pastor tem que ser um teólogo, o pastor tem que estudar a Bíblia, tem que ler livros, tem que pregar com uma certa, com fundamento. Aí da igreja que não tiver um pastor que não seja um estudioso, um amante das escrituras. Mas quando você conversava com outras pessoas, dizia, o pastor tem que ser um administrador. Se a igreja não é administrada por um pastor que tem as qualidades gerenciais para coordenar orçamento, para gerenciar cronograma, ai da igreja. E aí quando você começa a classificar e listar, elencar todas as habilidades, todas as capacidades que um pastor tem que ter para ser um pastor de acordo com a expectativa que é criada, é desumano. Então, assim, ao longo da minha jornada ministerial, eu tentei corresponder a essas expectativas e muitas vezes eu me sentia assim, esgotado. Em que sentido? No sentido de que eu precisava saber tocar, eu precisava saber cantar, eu precisava saber pregar, eu precisava estudar, eu precisava visitar, eu precisava interceder, eu precisava liderar, eu tinha que ter habilidades gerenciais. Eu acredito que hoje nós precisamos de uma equipe pastoral. Eu acho que a gente primeiro precisa tirar essa ideia de que o único que pode receber ou quem recebe salário para viver de tempo integral para ele tem que ser pastor. Então aí cria-se o pastor do som, o pastor das crianças, o pastor da limpeza, o pastor da administração, ou seja, parece que para viver de tempo integral para a igreja tem que ser pastor. Acho isso um erro. É uma banalização do termo pastor. Sim. Então acho que hoje nós deveríamos ter intercessores. Para mim, a intercessão ela faz parte do ministério pastoral. Então, para mim, quando você leva a sua necessidade a uma pessoa, para que ela vá orar por você, certo. Primeira coisa, você está tendo a sensação e você espera que você tenha um ambiente seguro, sigiloso, que vai falar que você pode contar da sua vida e que a pessoa vai orar. É bem próprio do ministério pastoral, a ideia do sigilo, do pastoral essa ideia do cuidado, de um ambiente seguro. Então, a intercessão para mim ela é pastoral, a assistência social para mim ela é pastoral. Quando eu levo um alimento para uma pessoa, para uma família que não tem o que jantar, o que almoçar, naquele momento eu estou agindo com cuidado. E se espera sigilo, não dá para fazer marketing social. Olha, estou entregando uma cesta para essa família, não se faz isso. Então, ou seja... Não tem isso. Não. Não então, de certa forma, a gente não pode fazer isso. Pelo menos não pode. Se está fazendo, eu não sei, mas que não se pode fazer, eu acredito que não. Então, ou seja, olha, intercessão, assistência social, aconselhamento, poderia haver mais funções dentro da igreja, talvez de tempo integral. Então, você às vezes se torna pastor porque você quer pregar. Sim. Você é um pregador, mas a única forma que você tem de viver da pregação é se tornando pastor. Quando você se torna pastor, você tem que administrar. Quando você se torna pastor, você tem que aconselhar. Quando você se torna pastor, você tem que evangelizar. Quando você se torna pastor, você tem que gerenciar ministérios, orçamentos. E Deus te chamou para pregar. E aí a última coisa que você faz é pregar. Exatamente. Então, ou seja, por que não ter pregadores? Sim. Por que não ter conselheiros? Por que não ter intercessores? E criar ministérios que permitam isso. Então, quando você faz isso, você não tem um pastor que faz toda a função ministerial da igreja, mas você tem um grupo de pessoas que poderão se especializar nessas áreas específicas. E aí nós já começamos a dar o primeiro passo para ativar a comunidade. Sim. O primeiro passo é você ter exemplos de pessoas que não façam tudo. Então, quando eu olho para esse pastor que faz tudo, eu me sinto intimidado. Como eu posso fazer tudo isso? Mas se eu tenho um pastor, ou se eu tenho um conselheiro, se eu tenho um pregador, eu falo, pregar eu consigo pregar. Eu quero ser esse pregador. Sim. Eu não gosto de aconselhar, mas eu gosto de pregar. Deus me chamou para poder aconselhar, mas não me chamou para poder pregar. O oposto também é verdadeiro. Às vezes Deus me chamou para administrar e não para necessariamente fazer visitas, levar uma cesta básica para alguém que está passando necessidade. Sim. Então, ou seja, ativar a comunidade começa em repensar a estrutura. Certo. E aí você valoriza o dom que há em cada um, né? Você valoriza a qualidade que há em cada um, né? Como é importante a gente identificar qual é a identidade das pessoas, né? E utilizar, você vai ter realmente a comunidade trabalhando e trabalhando com qualidade.
né? Porque ela vai estar exercendo o dom que Deus deu a ela. Eu sempre falo que existem duas formas de você exercer os ministérios dentro da igreja. Uma é você já montar a estrutura que você julga ser ideal e pegar as pessoas e achatá-las nesses ambientes que você criou. A outra forma é você olhar para a comunidade que Deus te concedeu. Se Deus trouxe pessoas à sua igreja, provavelmente é porque Ele quer usá-las e elas cumprirão a sua função ministerial para que a igreja cumpra a sua missão, porque o Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. Sim. Então, nesse sentido, quando eu olho e descubro quem são as pessoas que estão na minha comunidade e descubro os seus dons, então, nesse momento, eu consigo criar estruturas que se adequem, que faça com que cada membro da igreja consiga exercer. Então, quando você pensa assim, qual que é o ministério da irmã? Se ela não canta, se ela não dança, se ela não toca, se ela não é diaconisa ou diácono, se ele não prega, qual que é a função dele na igreja? Então, ou seja, pra gente, costurar não é ministério. Uma salgadeira não é ministério. Né? Então, ou seja, às vezes, hoje a diversidade de dons e de serviço, hoje a igreja precisa de pessoas que entendam sobre filmagem, pessoas que entendam sobre áudio, pessoas que entendam sobre costura, pessoas que entendam sobre salgado, pessoas que entendam sobre marketing, que entendam sobre vários aspectos da realidade humana. Sim. Então, nesse sentido, eu acho que Efésios capítulo 4 se torna um bom modelo pra gente. Certo. Porque quando você pega o capítulo 4, e os teólogos consideram a carta de Paulo aos Efésios como a carta mais eclesiástica, talvez, que Paulo tenha escrito, faz sentido. E de certa forma nós pegamos os 6 capítulos de Efésios. Os 3 primeiros vão ser sobre parte doutrinária e os 3 últimos capítulos, a partir do capítulo 4, nós temos a parte prática, a aplicação dessa doutrina na igreja. Nós vamos ver no capítulo 4 uma coisa bem interessante, que se você vê no versículo 7, você vai perceber que lá ele fala que Deus deu dons aos homens. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Tá vendo? Ele deu a cada um. Sim. O que chama atenção é o cada um. E até o versículo 1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, ou seja, cada membro da igreja. Geralmente a gente vê assim, a igreja é o grupo do INSS, das pessoas que não têm condições de trabalhar. E os que estão no ministério são aqueles que estão a serviço de Deus. Então, quando eu vou à igreja e eu me sento ao banco, ali assentado ao banco eu estou recebendo. Eu não vou à igreja para dar algo, para ministrar algo. Eu vou para receber, porque eu não tenho condições de ministrar na vida de ninguém. Tanto é que antigamente, hoje isso passou, mas quando a gente ia colocar alguém em disciplina, a gente colocava essa pessoa no banco. Ela ia para o banco, ou seja, o banco é o lugar de quem não tem condições morais, espirituais de exercer o ministério. Sim. Mas o que Paulo diz é que cada um. Então, para mim, a comunidade, o grupo de membros da igreja, nada mais é do que um potencial ministerial que está ali adormecido, porque nós não temos ativado essa comunidade. Certo. Quando você pega o versículo 11, você vai ver que ali o apóstolo Paulo já não usa cada um, porque todos têm o dom, mas nem todos foram chamados para serem líderes. E aí no versículo 11 ele diz, e a cada um, como é que é? E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Repare, uns para pastores, outros para evangelistas, outros para apóstolos. Ou seja, se eu sou apóstolo, você pode ser o evangelista. Sim. Então, cada um tem um dom, mas nem todos foram chamados para a liderança, para a coordenação. Eu chamo de coordenadores. Coordenador é aquele que olha para a comunidade, identifica qual é o seu dom, olha para o Renan e fala o que foi que quais foram os dons que Deus concedeu ao Renan para que ele contribua de forma ativa para a realização da missão da igreja. Então, quando eu entendo isso, eu te chamo para uma jornada de formação. E aí, geralmente eu olho assim como um triângulo, onde a base é a comunidade, os coordenadores estão na camada logo acima da comunidade, Sim. E logo em seguida nós temos a esfera, que eu chamo de esfera do cuidado. A esfera do cuidado está no versículo 12,
Que ele diz que é com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério. Para a edificação do corpo de Cristo. Eu sempre uso a metáfora do futebol para facilitar. Às vezes a igreja parece a seleção brasileira. E eu acho que a igreja precisava ser mais a categoria de base. A categoria de base pega quem ainda não está pronto. A categoria de base foca no potencial e não na realidade. Então, quando eu olho para a igreja, às vezes aquele irmão, de fato, ainda não está preparado para pregar. Certo. Às vezes não está preparado para administrar um ministério, para liderar um ministério, para exercer uma função na igreja. Mas eu olho para ele e eu consigo ver o potencial de Deus nele, eu consigo ver o chamado de Deus na vida dele, eu consigo ver os dons que ele tem. Então eu chamo essa pessoa tipo Barnabé com Paulo. Sim. Eu chamo ele e aí eu começo a formar. E aí você vê que quando Paulo fica já está formado por Barnabé, e depois eles levam João Marcos pisa na bola. Sim. Não é isso? E aí, de repente, então, Paulo e Barnabé discordam exatamente sobre isso. Porque O Hernandes Dias Lopes vai dizer que João Marcos achou que era parquinho, né? Então, achou que fazer missão era brincadeira. Então, ou seja, Paulo entendia que João Marcos não estava apto para o ministério. Sim. Barnabé, pela sua característica de encorajador, com a sua característica discipuladora, formadora, ele entendeu que investir a vida dele na formação de João Marcos era mais importante do que acompanhar Paulo, que já estava pronto para a viagem missionária. Sim. A igreja precisa desses Barnabés. Sim. E é interessante que no final da história toda, Paulo se refere a João Marcos, se eu não me engano, em Colossenses, como alguém útil para o ministério. Né? E a tradição vai dizer, alguns acreditam que João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos, e que tenha sido a partir do testemunho de Pedro, sim, e que Marcos teria sido o primeiro evangelho a ser escrito e que o de Mateus e de Lucas basearam o seu conteúdo no Evangelho de Marcos. E o William Barclay vai dizer que se Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, ele é o mais importante livro do mundo. Então você percebe como, de certa forma, Barnabé é a pessoa por trás de João Marcos. Sim. Que acreditou quando João Marcos estava sendo rejeitado. Eu acho que o coordenador é aquela pessoa que tem menos prazer em fazer a obra do que formar pessoas para fazer a obra. Sim. Hoje, muitas pessoas querem a posição de líder pelo status, pela visibilidade, para poder ter algum destaque. Essa pessoa não deve liderar. Por isso que eu falo assim, que a categoria de base do futebol é quem forma. A seleção, ela pega esse jogador quando ele está pronto. Se ele se machuca, devolve para o clube. Não é a seleção quem cura, não é a seleção quem restaura. Por isso que a esfera do cuidado, ela é essa esfera que restaura, que prepara. Uma vez que essa pessoa está preparada, aí sim ela vai para outra esfera, que é o topo da pirâmide, que eu chamo da esfera do serviço. Sim. Que é no versículo 16. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que, por meio de todas as juntas, o corpo cresce e edifica-se à medida em que cada parte realiza a sua função. Sim, sim. Então, ou seja, essa é a esfera do serviço. O que acontecia, e ainda acontece em muitas comunidades, quando uma pessoa está ali no ministério de música, ou está exercendo o ministério pastoral, e ele tem algum deslize, ou ele começa a ter alguma fraqueza espiritual que o impede, que faça com que o exercício do ministério se torne algo inviável naquele momento, a gente tira ele do ministério, a gente põe ele no banco. Ele volta lá para a comunidade. Sim. Eu acho que os ministérios deveriam devolvê-lo para a esfera do cuidado. Restaurá-lo internamente no ministério. Ele não é exposto para a comunidade. Ele é restaurado, ele é trabalhado e depois ele volta, quando ele está bem, está restaurado, ele volta de novo para a escala, sim, ele volta novamente para a esfera do serviço. Sim. Então você percebe que para ativar essa comunidade, você tem ali, em Efésios capítulo 4, eu acho muito didático, vai ter em outras partes do Novo Testamento, baseando essa estrutura de comunidade, coordenadores, a esfera do cuidado e a esfera do serviço, é fundamental para que você realmente dê oportunidades para que diferentes ministérios, com pessoas com diferentes personalidades, com paixões diferentes, eu uso a palavra paixão, tem gente que não gosta, pode usar chamado se você não gosta de paixão, mas é aquilo que te move, aquilo que faz com que você entre numa esfera de serviço, mas que ao mesmo tempo, quando você não está bem para poder exercer o ministério, você tenha pessoas que se importem com você o suficiente para restaurá-lo, para curá-lo, para que você volte a exercer o ministério, como aconteceu com João Marcos. Sim. Eu ia te dar uma licencinha para você tomar água agora, pastor, que tô vendo que sua boca está secando aí já. E eu vou falar dos nossos amigos da Fixar Parafusos, né?
nós estamos ali, eu digo nós porque eu trabalho lá, né? Nós estamos, só não estou à venda, mas trabalho lá. Trabalho lá na Fixar Parafusos, nós estamos ali na linha de trem, no Alterosa, tá? Toda a linha de parafusos, porcas, arruelas, ferramentas manuais, ferramentas elétricas, tá? EPIs, químicos, abrasivos, você encontra ali uma linha completa de produtos para o seu serviço no dia a dia, para você que tem uma empresa, uma indústria, Fixar Parafusos está ali para bem te atender, tá ok? Vai ter um QR Code passando aí e também na descrição você pode clicar e vai chamar o pessoal direto lá e vai te atender bem com toda certeza, tá ok? Ô pastor, eu tô com uma pergunta aqui. Eu me lembro que na última vez, na primeira vez, né, que nós gravamos, na primeira e não na última. A primeira e última. Que nós gravamos, nós falamos um pouco sobre essa questão dos afazeres pastorais, né? E dessa carga que eu concordo com o senhor que deve ser tirado, mas eu conversando com algumas pessoas, as pessoas me apresentaram a seguinte dúvida: mas Tiago vai falar que quando você estiver enfermo, você precisa chamar o pastor, o presbítero. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre essa questão, porque algumas pessoas ficaram com essa dúvida, né? E eu quero apresentá-la para o senhor hoje. Então, de certa forma, a gente pode pensar que o cargo pastoral, ele varia de denominação para denominação. Sim. Né? Então, quando você pensa no contexto bíblico, hoje nós centralizamos quase numa pessoa só todas as funções: a função de bispo, a função de pastor, a função de presbítero. E eu, na minha maneira de entender, eu acredito que havia um conselho de presbíteros. O Tiago vai dizer, há alguém enfermo, chame os presbíteros. Eu estou falando de um colegiado. Sim. Então, ou seja, dificilmente você vai ter um presbítero que faça tudo, um presbítero que ore, um presbítero... E eu acho muito interessante, até para chamar a atenção, que a figura dos apóstolos... muitas pessoas falam, o apóstolo fazia isso, pega atribuições que eram feitas pelos apóstolos e coloca, o pastor tem que fazer. Só que quando a gente pega Atos capítulo 6, a gente vê ali talvez um princípio que deve ser levado em consideração hoje. Sim. Quando está em Atos capítulo 2, ali nós temos a primeira descrição da igreja. Eles falam que a igreja compartilhava, quem tinha uma casa ou imóvel, ele vendia e deixava aos pés dos apóstolos. Deixar aos pés dos apóstolos significa sob os cuidados dos apóstolos, sob a liderança. Então, cabia aos apóstolos administrar essa generosa oferta, distribuindo conforme a necessidade de cada membro da comunidade. Quando você vê o capítulo 4, novamente tem uma descrição da igreja. Sim. E aí, novamente, diz que, até conta a história de Barnabé, que vende uma propriedade, né, que ele tinha e doa, e deixa aos pés dos apóstolos. No capítulo 5, Ananias e Safira, o problema está diretamente relacionado com a intervenção de Pedro pela maneira hipócrita, enganosa com que ele estava. Não é nem o problema do dinheiro, é o problema de mentir. Sim. No capítulo 6 nós temos um problema. Acha que se eles tivessem falado assim, vendi, mas vou dar só a metade. Não teria problema nenhum. Porque Pedro diz assim, o campo não era seu? Quando você vendeu, o dinheiro não estava em seu poder? Por que você veio mentir ao Espírito Santo? Era uma questão de status, talvez, né? Porque talvez ele vai sendo levado ali, vê Barnabé entregando, talvez as pessoas falando bem dele, aí fala, eu também quero isso. Só que aí, naquele momento, quando vê a quantidade de dinheiro que aquilo foi, é muito dinheiro para dar para a igreja. Sim. Então, assim, o que acontece? Quando chega no capítulo 6, ali nós começamos a ter um problema. A igreja cresce. Sim. O problema que todo pastor quer ter é o problema que a igreja cresce. É instituído o diaconato, então, né? Quando a igreja cresce, os apóstolos não conseguem mais dar conta de distribuir o alimento conforme a necessidade. É verdade. Aumentando o número de discípulos, os cristãos de fala grega começam a reclamar dos irmãos de fala hebraica porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Capítulo 2, capítulo 4. Quem eram os responsáveis por distribuir o alimento? Os apóstolos. Então percebe que a igreja crescendo, novas funções se fazem necessárias. Não, e é interessante que, se eu não me engano, saiu da boca de Pedro, ele falou assim, não é interessante que nós deixemos a oração e o estudo. Não podemos negligenciar a palavra e a oração para servir às mesas. Isso. Escolham dentre vocês. Isso. Quando a gente coloca a questão dos diáconos,
Não é que aqui está tendo uma instituição necessariamente dos diáconos, como se a igreja sem diáconos não existe igreja. Existe igreja antes dos diáconos. Sim. Algumas igrejas não paulinas não tinham a estrutura dos diáconos. Sim. Mas o que ele resolve? Escolha dentre vocês homens cheios do Espírito Santo, de bom testemunho e sabedoria. Então, quando a gente olha para a comunidade tem homens como os apóstolos, que são cheios do Espírito Santo, que têm bom testemunho e sabedoria. Sabedoria vai ser relacionada à habilidade técnica. Sim. Então, eles têm condições de executar essa função. Então, ou seja, se você é uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, tem um bom testemunho, quer cantar, mas não sabe cantar, você precisa aprender. Porque você tem que ser cheio de sabedoria. Sim. Então, nesse contexto, é que eles pegam, escolhem dentre vocês, homens, eles se dedicarão a essa tarefa e nós nos dedicaremos à tarefa que Deus destinou a nós. Então, significa que dentro da igreja existem homens que não têm um cargo, mas têm sabedoria, têm preparo, né? E são cheios do Espírito Santo para orar uns pelos outros, por exemplo. E que a igreja pode criar um cargo. Ou seja, o que é o cargo? O que é a consagração? O reconhecimento da comunidade que Deus dotou a sua vida com os dons e com o chamado para servir a comunidade. Então, nesse sentido, é que a gente não pode engessar a forma. A maioria dos historiadores é que são muito enfáticos em dizer que não havia uma estrutura rígida entre as igrejas. Sim. Havia uma multiplicidade de formas na igreja primitiva e que, portanto, nós também temos hoje. A complexidade de ser igreja hoje é muito maior do que for alguns anos atrás. Sim. Então, assim como a igreja primitiva, à medida em que foi aumentando o número de membros, se viu obrigada a criar novos cargos, novas funções, novas estruturas, a igreja também precisa fazer isso. Então, por isso que eu acredito hoje que um ser humano, embora às vezes a realidade exija que assim seja feita, igrejas menores, igrejas sem estrutura, mas eu acho que o pastor que tiver a visão desse nível vai entender que ele não consegue ter todos os dons. Ele não consegue ter todas as disponibilidades, ele não consegue fazer tudo o que a igreja precisa, e se ele conseguir, ele está fazendo um desserviço à igreja. E um mal para si mesmo, né? Eu falo para você assim, eu tive essa experiência numa comunidade em que eu servi, eu acho que eu só não liderei mulheres, porque eles não deixaram. Mas eu fiz tudo. E aí, o que eu percebi? A gente sempre reclamava que ficava muita coisa para mim, para eu fazer, e essa coisa toda. E aí, de repente, quando eu saio dessa igreja, a gente imaginou, nossa, como essa igreja vai permanecer agora que eu não estou lá para fazer tudo isso que eu fazia. Sim. E começou a surgir dentro da comunidade pessoas que nós nunca imaginávamos que teriam capacidades para fazer e que eles exerceram de uma maneira melhor do que eu fazia. Sim. Então eu estava, na verdade, fazendo um desserviço à comunidade quando eu tirava a oportunidade de outras pessoas servirem. Então por isso que a gente tem que pensar o seguinte, quando eu decidi que eu queria ser pastor e perguntava, as pessoas tinham uma lista enorme de habilidades. Sim. E eu percebi que muitas dessas habilidades não dizem respeito ao ministério pastoral. Para mim, hoje, o ministério pastoral ele é exclusivamente ao cuidado e ao atendimento. O que é o pastor? O pastor é aquele que visita a sua casa quando você está doente, faz uma oração por você. O pastor é aquele que vai ao hospital quando você está internado. O pastor é aquele que percebe que você já tem 3 domingos que não vem no culto e ele te faz uma ligação. O pastor cuida. Então, ou seja, só que isso não tem tanto status quanto o púlpito, quanto os eventos, quanto a liderança. Então, eu acho que hoje nós precisamos tirar um pouco desse status que o Ministério Pastoral tem e começar a vê-los como um membro dentro desse corpo, mas não sendo o corpo. Isso vai ser saudável para a família pastoral, isso vai ser saudável para o pastor, isso vai ser saudável para a igreja. Então, eu sempre uso uma metáfora do copo. Você pega um copo e divide ele ao meio. A parte de baixo eu chamo de espiritualidade. A parte de cima eu chamo de ministério. A parte de baixo você vai colocar tudo aquilo que é necessário para ser um cristão. Então, por exemplo, um pastor tem que ser um homem de oração? Não. O pastor tem que ser um homem de bom testemunho? Não. O pastor tem que ser uma pessoa santa? Não. Quem tem que ser santo é o cristão. Só que para ser pastor, ele tem que ser cristão antes. Então, assim, não tem como você encher a parte de cima do copo se você não encher a de baixo. Sim. A parte de baixo é aquilo que é comum a todos os cristãos. O que está em cima é o que diz respeito exclusivamente ao pastor.
Então, aquilo que você falar assim, um pastor tem que ser isso. Se eu não for pastor, eu não preciso ser. Porque eu não sou pastor. Agora, ser santo, todo cristão tem que ser. Tem que ser. Estudar a palavra é algo que todo cristão deve fazer. Ser um exemplo, né, como foi Timóteo, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, exercer os dons, ter o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nós, isso é coisa que todo cristão tem que ter. Então, eu sempre tive um conflito com isso. Eu, para ser pastor, tinha que ir pro seminário. Eu, para ser pastor, eu tinha que pensar com quem que eu ia casar, com qual escola, onde eu ia estudar, o meu exemplo, o meu modelo. Mas o meu irmão, e não de carne, o irmão em Cristo, que queria ser ministro de louvor, eu só precisava aprender a tocar. Por que ele não tinha que fazer um seminário para ser um ministro de música? Sim. Se ele também prega a palavra através das canções. Sim. Ou seja, para ser pastor, a gente teria um preparo, mas o resto da igreja não precisa de preparo. Então, por isso que eu acho que o pastor, ele deveria se esvaziar nesse sentido, ele vai sentir o quanto isso é libertador, o quanto isso traz realmente um refrigério para a alma, quando ele vê o corpo de Cristo funcionando. Quando ele vê cada membro exercendo a sua função. Nós vamos ativando a comunidade. Paulo deixa isso claro quando ele fala assim, se todos fossem olho, onde estaria o corpo? Se todos fossem pé, onde estaria o corpo? Mas nós olhamos para os pastores hoje como se todos fossem olho. E não. Deus às vezes chama uma pessoa para ele exercer o ministério por meio da pregação. Sim. Deus chama outras pessoas para exercer o ministério por meio da assistência social. Deus chama outras pessoas para exercer o ministério por meio da administração, da organização, do planejamento. Sim. Deus chama outras pessoas para exercer o ministério por meio do aconselhamento. Então, será que não valeria a pena a gente formar conselheiros ao invés de ter uma pessoa que faça todo esse ministério por nós? Sim. Então, nesse sentido, é que eu acho que o caminho para ter pastores com uma saúde mental, emocional melhor do que temos hoje, eu não sei se você já ouviu falar, mas o índice de pastores que cometem suicídio hoje tem crescido cada vez mais. É uma preocupação hoje a quantidade de pastores que têm tirado a própria vida porque não suportam a pressão, lidar com todas as expectativas e cobrança. Eu tive uma experiência no meu ministério pastoral em que eu sempre tenho o costume de ligar para as pessoas que faltam aos cultos. Sim. Nem sempre eu consigo ligar para todos, pelas atividades. Mas é algo que eu gosto, é algo que eu acho importante, eu acho que faz parte da minha função pastoral. Sim. E eu sempre ligo. Então eu ligava para alguns irmãos, e aí, irmão, o que foi? Por que você não foi no culto? Ô, irmão, quando você não puder ir, me avisa, só para a gente estar mais tranquilo e tal. E enquanto nós estávamos falando isso, ligando, num mês em que eu estava muito corrido, com as duas igrejas agora, né? Nós estamos com uma unidade no Pedra Azul, uma unidade no Jardim Industrial. Sim. Então acaba que se torna um desafio maior a gente gerenciar as duas unidades. Eu não liguei para o irmão durante um tempo e ele saiu da igreja. E por que ele saiu da igreja? Porque eu fiquei um mês sem ir na igreja e você não me ligou. Mas eu havia ligado durante meses para ele e toda vez ele sempre não tinha mesmo justificativo, porque nunca me ligou para dizer por que não estava indo. Sim. Por que nesse contexto a igreja acha que o pastor tem que fazer e eu não tenho que fazer? Porque o pastor é ministro, eu não. Só que a Bíblia diz que todos nós somos ministros. Sim. Não é o sacerdócio universal de todos os santos? Sim. Então, por isso que quando você começa a avaliar a estrutura e a teologia por trás, e muitas vezes a nossa teologia, ela faz isso. Ela isenta o membro da sua responsabilidade. Então, eu acredito que hoje a igreja está crescendo. Só que nós estamos vivendo um problema. As igrejas, como aí voltando à questão do Piper, um problema que Piper coloca no livro dele, que eu acho que faz sentido, é que eu acho que hoje nós estamos vivendo uma industrialização das igrejas. As igrejas têm se tornado padrão. Padronizadas. Entra no Instagram. Se você não olhar qual que é o perfil, você não vai fazer distinção. É a mesma igreja escura, com as mesmas iluminações, com as mesmas roupas, com as mesmas músicas, com os pregadores usando os mesmos argumentos. E hoje tem... O que me preocupa? Igrejas históricas, igrejas que têm uma identidade forjada por séculos, têm perdido a sua identidade para se tornar mais uma igreja como qualquer outra. Então, eu acredito que nós, enquanto igreja, precisamos ter a nossa identidade. Sim.
E essa identidade é o que vai permitir que o evangelho de Cristo ele se manifeste na sua multiforme sabedoria. Então, é nesse sentido que hoje eu acredito que nós temos um problema, que é o seguinte, eu sempre falo isso lá na igreja, quando a minha estrutura é a justificativa para a pessoa fazer parte da minha igreja, algo está errado. Sim. Sim. Ah, eu estou na igreja porque eu tenho um som muito bom, porque o louvor canta muito bem, porque a estrutura do ministério infantil, as igrejas kids, elas têm uma estrutura para o meu filho. Ah, porque eu chego, o banco é confortável, a cadeira é confortável. Ah, porque o meu pastor é famoso. Isso é uma igreja que o dinheiro pode fazer. Se você tem uma igreja com essa estrutura e se surgir uma outra pessoa, mesmo que não tenha devoção, mesmo que não tenha espiritualidade, mas que ela tem dinheiro, ela monta uma mega estrutura, ela monta um mega som, ela contrata músicos profissionais, ela faz uma performance, ela faz uma comunicação profissional. E aí, de repente, as pessoas que estavam na sua igreja, porque a sua igreja tinha uma estrutura boa, agora já não se sentem mais motivadas a permanecer na sua igreja, tem uma estrutura melhor. Só que é uma igreja que o dinheiro forja. E a obra de Deus não é feita por isso. Sim. Não é por força, não é por violência, mas pelo Espírito, não é pelo esforço humano. Paulo deixa isso claro em Coríntios, eu não fui a vocês com sabedoria humana, com argumentos ou eloquência humana. Então, a questão hoje que a gente tem que olhar e falar é a seguinte, qual que é a minha identidade enquanto comunidade? Não há nada de errado em você investir no som, nós estamos trocando o som da igreja toda agora. Então, nós vamos investir em iluminação, cênica, não é esse o problema. A questão é quando isso é o que forja a igreja. Sim. Não existe mais relacionamentos. Existe um livro chamado Comunidade, do Zygmunt Bauman. E ele fala exatamente o seguinte, que hoje a nossa sociedade precisa de ídolos. Porque os ídolos, eles forjam uma falsa sensação de comunidade. Nós vamos à igreja, e aí vamos imaginar que tem um cantor, o pastor, seja lá quem nos representa, que é o motivo de estarmos ali. E aí nós começamos então a cantar, nós temos uma experiência transcendente, nós estamos ali, mas eu não sei quem está do meu lado. Quando acaba aquele evento, quando acaba aquele culto, eu vou para minha casa e eu não tenho mais nenhuma relação de reciprocidade. Sim. Então ele diz o seguinte, olha, nós temos que fugir tanto do anonimato, ou seja, aquela multidão. A multidão, você é apenas uma massa, você é apenas um número no meio da multidão. E também a solidão. Aquilo que eu vivo só eu. Então, algumas pessoas têm desistido da igreja porque diz que é uma massa, que é apenas uma multidão, que não tem interesse com o evangelho, sim, mas ela se isola. Pastor, o senhor está falando isso, eu estou lembrando, o Hillsong, a igreja de Hillsong nos Estados Unidos passou por um escândalo sem precedentes em relação a tudo isso que o senhor está falando. Tem até um documentário, né, numa dessas plataformas aí de streaming, eu não vou lembrar qual delas é, não. Mas o Hillsong passou por uma situação dessa, né? O Hillsong, todo mundo sabe, né? Investiu pesado na área da música, né? Tinha lá os pregadores famosos, mas quando foram ver, era só fachada. Só fachada. Não, eu acredito até que pode existir igrejas que não teve o problema que a Hillsong teve. Sim. Que são pastores legítimos, são pastores sinceros. Sim. Porém, a comunidade os conhece do palanque. Eles não têm interação com as suas ovelhas. E os membros da igreja não têm relação entre si. Sim. É como você vai numa praça de alimentação de um shopping. Vocês compartilham o mesmo espaço, vocês compartilham às vezes a mesma comida que é servida, mas é um serviço. Então você está na sua mesa, o outro está na mesa dele, vocês não têm comunhão, não têm relacionamento um com o outro. Vocês estão ali por um interesse comum. Sim. Para ativar a comunidade, nós precisamos começar a construir amizades espirituais, como dizia o Larry Crabb. Nós precisamos começar a ir além. Então, ou seja, eu sei que é uma utopia. É um preço que eu estou disposto a pagar. Estou disposto a morrer por isso. A comunidade é uma utopia. Mas, se eu perder, na minha visão, a ideia de que Cristo nos lavou com o seu sangue e que isso não pode ser forjado por dinheiro, por técnica, por habilidades de marketing, sim, por habilidades gerenciais. Sim. Nesse sentido, eu e o Piper estamos juntos. E o senhor citou Zygmunt Bauman. É uma excelente opção de leitura para quem está nos assistindo, né? Tem o livro acho que é Sociedade Líquida,
dele. Isso. Sociedade Esse que eu Líquida. citei chama Comunidade. Comunidade. Tem o livro Sociedade Líquida, nós inclusive gravamos com o pastor Flaviano um podcast onde nós falamos um pouco sobre os desigrejados, né? Talvez nele nós apresentamos essa sociedade ou essa igreja padronizada que nós estamos falando aqui como uma das causas, né, das pessoas de fato saírem da igreja, porque não há uma profundidade, né? Então, não há uma intensidade de corpo de Cristo, há coisas de fachada, realmente. Só que a comunidade, como o Bauman também vai dizer, ela tem um custo. Sim. Então nós temos a visão, nós queremos a parte do acolhimento da comunidade, mas a comunidade, diferente da sociedade de prestação de serviço, ela exige reciprocidade. Sim. Então, se você participa de uma comunidade rural, você também vai lá tirar leite, você também vai plantar, você vai colher, você vai ajudar na limpeza, você vai ajudar a preparar o alimento. Uma comunidade, quem vive em comunidade, ela tem um preço. Então, assim, o problema dos desigrejados, em alguns casos, é que eles criticam a estrutura, mas eles também não estão dispostos a pagar o preço pela comunidade. Sim. Geralmente são muitas dessas pessoas não participam da comunidade, não se envolvem, não conseguem perdoar, não conseguem se relacionar. Tem algumas questões, alguns aspectos pessoais que impedem essa vida comunitária. Então, a vida comunitária ela é um desafio, ela sempre foi, e sempre será um desafio. Então, é só você pegar a igreja do Novo Testamento. Sim. Então, ou seja, havia Ananias e Safira, havia a igreja de Corinto, onde um acha que é melhor que o outro, havia pessoas que achavam que o dom dele era mais poderoso, que Paulo não era tão importante assim, que presencialmente Paulo não era tão imponente. Nós temos lá um Barnabé e Pedro que meio que oscila lá na Galácia, quando chegam os judaizantes, a briga entre Paulo e Barnabé, a discussão ali, a igreja apoia Paulo, parece que ela valida a versão de Paulo. Sim. Então, o que eu quero dizer com isso eu e você precisamos, para ativar a comunidade, precisamos primeiro olhar para dentro. Sim. Eu estou me doando à comunidade? Ou eu vou à comunidade apenas para buscar algo? Eu sempre gosto de citar aquela parábola de Jesus do bom samaritano. Porque quando o mestre da lei faz a pergunta e Jesus responde assim, o que a lei diz, como você interpreta? E ele amará o Senhor teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus diz, faz isso, você vai viver. Quando ele tenta justificar, ele fala assim, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano. Sim. Quando Jesus termina de contar a parábola do bom samaritano, Jesus pergunta assim, quem foi o próximo daquele que caiu pelo caminho? Percebe a nuance? Ele está perguntando, quem é o meu próximo? E a pergunta de Jesus é, de quem você é próximo? A gente tem, da minha visão ministerial, eu uso muito a palavra paráclitos. É a essência da minha visão ministerial lá na comunidade. Porque paráclitos significa chamados para estar ao lado. Então o Espírito Santo é aquele que é, né, o Consolador, que é a tradução. Lá em 1 João nós temos como advogado, aquele que é chamado para estar ao lado. E eu preguei muito isso na igreja. Sim. Durante 10 anos eu tenho pregado sobre estar ao lado. E aí a igreja, muitos membros às vezes não entendem o que significa isso. Que é reciprocidade, são os mandamentos de mutualidade. Só que eles falam assim, ninguém está ao meu lado. Eu fiquei sem ir na igreja, ninguém ficou do meu lado. Eu passei por luta, ninguém ficou do meu lado. Mas aí quando você pergunta, mas você ficou do lado de quem? Você esteve ao lado de quem? Então, eu acho que ativar a comunidade tem desvantagens. Não é só louros, não é só rosas. Sim. Não, se eu estou numa relação de prestação de serviço, eu preciso te pagar. Mas eu não preciso lavar o prato, eu não preciso preparar a comida. Eu vou ali, faço o meu pedido, te pago, me sirvo da comida, se eu gosto, se eu não gosto, e eu vou embora. Na comunidade, não. Não é assim. Eu chego, eu ajudo a comprar, eu ajudo a cozinhar, nós vamos fazer um acampamento. É a experiência comunitária. Não é uma prestação de serviço, que tem um cozinheiro profissional que vai te servir e você vai estar ali só pagando o preço. Muitas pessoas hoje estão satisfeitas em apenas pagar o preço para ter o evangelho servido na sua mesa. E a comunidade ativada significa uma comunidade que se doa, uma comunidade que está disposta a perdoar, uma comunidade que está disposta a servir, uma comunidade que anda a segunda milha. Sim. Precisa de Barnabés. Até mesmo Paulo, que depois fala, envia para mim o Barnabé, me envia João Marcos, porque ele me é útil. Então você percebe como nós hoje precisamos repensar a nossa vivência do evangelho.
Por isso que a ativação da comunidade passa pelas estruturas eclesiásticas, mas não é suficiente. Precisa passar por uma mudança do coração. Quando muda o coração das pessoas, então eu começo a perdoar aquela pessoa que fala mal de mim. Eu começo a perdoar a pessoa que às vezes não me fez uma ligação, que não me cumprimentou quando eu cheguei na igreja, que escalou outra pessoa para cantar no aniversário da igreja. Sim, sim. Ah, mas não me colocou para cantar, não vou ficar nessa igreja, porque essa igreja é tudo estrela, porque essa igreja só preocupa os seus próprios interesses. Mas eu também estou buscando meus próprios interesses, eu estou saindo porque eu não sou eu quem vai cantar. Então, isso precisa passar por uma reforma do coração. Isso o dinheiro não faz. Sim. Você pode montar a estrutura mais profissional, mais cara, o melhor equipamento, a melhor estrutura, a melhor localização. Se o Espírito Santo de Deus não transformar o coração do homem, não tem procedimento pedagógico, não existe programa, não existe nenhuma outra estrutura eclesiástica que você possa montar que possa surtir efeito. Somente o Espírito Santo de Deus muda o coração. O cristão precisa entender que a cruz que Cristo fala... Se você quiser me seguir, você precisa carregar, não é só para o pastor, né? Não é só para a liderança, é para o cristão. Pastor, antes de eu fazer uma pergunta final e pessoal, eu quero falar do nosso amigo Adriano, da Autoescola do Adriano. Se você está precisando realizar o sonho de tirar a carteira de motorista, não só o sonho, mas a necessidade... Busca aí o nosso amigo Adriano, ele está aqui no Dom Bosco, em Betim, tá ok? Tem tecnologia para você, tem conhecimento, tem muita alegria, que o Adriano é um cara para lá de descontrair também. Então você pode procurar ele, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido, vai ter aquele negócio especial para você na Autoescola do Adriano. Tem QR Code e você pode clicar aí no link na descrição também, que você vai chamar ele direitinho lá, você fala com ele que vai dar tudo certo. Pastor, vamos lá, para a gente finalizar. Em tudo que o senhor faz, o senhor se vê como pastor? Então, eu durante muitos anos, ser pastor se tornou o grande alvo da minha vida. Então, assim, desde pequeno, desde quando eu fui com 12 anos, eu fui para o seminário, fiz jornadas teológicas, que a Convenção Batista Nacional oferecia. Depois eu fiz o básico e o médio, né, nas jornadas teológicas. Depois eu fiz o bacharel em teologia pela FAT. Sim. Né? Depois eu fiz pós em teologia sistemática, depois eu fui fazer administração, ou seja, meu alvo era ser pastor. Sim. E eu sinto que enquanto Deus não arrancou esse desejo de ser pastor do meu coração, eu não consegui ser pastor. Porque ser pastor não pode ser um objetivo. Servir as pessoas e cuidar das pessoas tem que ser o objetivo. Então, quando você exige que as pessoas te chamem de pastor, que você tem uma cadeira especial para você sentar porque você é o pastor, que você tem a última palavra porque você é o pastor, que é você quem determina as coisas, que quem pensa diferente de você ou te contraria está sob maldição porque você é pastor. Então, aquilo que era para servir se torna algo para dominar. Sim. Então, assim, hoje, eu vou dizer para você, eu falo isso lá na comunidade cristã ativa, que é a comunidade que eu pastoreio, que eu pretendo ser o último pastor da igreja, nesse formato. Eu quero acabar com o ministério pastoral dentro da minha igreja, porque eu não quero que ninguém viva a pressão, a parte desgastante que eu vivo hoje. Hoje eu pago um preço muito alto para poder conseguir atender às demandas e vou dormir com a sensação que eu não consegui. Então, se eu pegar a minha agenda dessa semana, assim, na segunda-feira eu fiz 3 aconselhamentos, na segunda-feira teve um velório, mais 3 aconselhamentos, na terça eu fiz mais uma reunião o dia todo para planejar a parte de pregação da igreja. Não, e se bobear, depois do velório tem uma festa de aniversário, então você saiu do velório do velório já vai direto. Sorrindo. Na quinta-feira eu fiz 4 visitas, na sexta eu fiz 2 visitas. Então, assim, eu vou sair daqui hoje da gravação do podcast, vou fazer uma visita, amanhã tem escola dominical, depois eu tenho culto à noite. Assim, eu acredito que o plano de Deus para a igreja é que tenha muitas pessoas fazendo poucas coisas. Sim. E não poucas pessoas fazendo muitas coisas. Então, eu tenho estruturado a igreja, tenho feito uma reforma institucional na igreja, e a minha ideia é o seguinte, agora a gente vai criar, já criamos agora, tem um líder do ministério de pregação. Então agora não é mais atribuição exclusiva do pastor pregar. Nós temos o ministério de pregação. É quem se dedica a estudar a Bíblia, a se preparar, a estudar a homilética, e ele vai ser pregador.
Sim. Ele não vai ter que visitar ninguém, não vai ter que aconselhar ninguém, ele vai pregar. Estamos criando um ministério de aconselhamento, nós vamos começar com irmãs que têm estudado psicologia, que vão estudar sobre aconselhamento pastoral. E aí a ideia é que eu tenho que fazer menos aconselhamentos porque vai ter esse ministério para fazer aconselhamento. Sim, sim. E assim por diante. Então, ou seja, a minha ideia é que a próxima geração agora, né, a hora que eu passar o bastão, que eu não passe o bastão para uma nova pessoa que vai ter que dar conta de tudo que eu dei conta. Porque se eu não dou conta, é a frustração para as pessoas porque eu não dei conta. Se eu dou conta, é a pressão para o próximo pastor. Sim. Quem vai me substituir? Se eu dei conta de fazer tudo isso, ele já entra sob pressão, eu também tenho que dar conta. Sim. Então ele vai ter que cantar, ele vai ter que tocar, ele vai ter que administrar, ele vai ter que visitar, ele vai ter que aconselhar, e ele vai ter que fazer casamento e fazer velório, e pregar no culto de oração, e coordenar os ministérios, gerenciar os conflitos entre líderes. É muita coisa para uma pessoa só. Uf, caiu duro daqui a pouco. E a família paga um preço muito alto. Sim, sim, sim. Então muitos filhos de pastores não suportam olhar para a igreja. Porque são pastores presentes em suas comunidades e ausentes em suas casas. Sim. Então é nesse aspecto, Renan, que eu acredito que, e é pensando na minha própria estrutura, eu tentei atender a todas as expectativas do que um pastor tem que ser. E eu tenho consciência plena que é impossível. E mesmo que quanto mais eu me esforce por fazer, eu vou mesmo fazendo 3 visitas num dia, 2 na outra, e eu ainda trabalho fora. Mesmo com toda essa estrutura, todo dia eu vou dormir pensando, eu não liguei para fulano, eu não realizei essa tarefa, eu não respondi essa mensagem do WhatsApp. Sabe, eu sempre estou devendo. Porque sempre a demanda é maior do que a minha capacidade de cuidado. Sim. Então por isso que eu não acredito que o cuidado deva ser algo de uma pessoa. Eu acho que nós precisamos de uma comunidade que vive uns aos outros, que amem uns aos outros, que perdoem uns aos outros, que orem uns pelos outros, que vivam essa experiência comunitária. Uma comunidade ativa é o que pode fazer com que todos sejam atendidos, como aconteceu em Atos capítulo 6. Muito bem, meus amigos. É isso aí. Ative a sua comunidade. Ative a sua comunidade. Escuta o pastor Leandro Trindade. Tá bom, senhor pastor, querido amigo? Você que tá achando que você é o super-herói, você não é, não. E a igreja também. Seu pastor também precisa de cuidado. Exatamente. Dá férias pro seu pastor aí, viu, igreja? Férias, carinho, compreensão, perdão, porque ele também demanda cuidado. Isso mesmo. Isso mesmo, pastor. Excelente conversa, tá? Deus abençoe sua vida. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho aqui conosco, pelo seu tempo aqui conosco. Foi preciosíssimo. Né, agradeço a família lá por ter liberado, né? Já não basta a igreja, aí o podcast em frente também tá. Mas eu tenho certeza que o Senhor abençoa a vida de muita gente aqui. Amém. E eu agradeço demais mesmo o seu tempo aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha experiência. Sim. Não tem nenhuma pretensão de ser a última palavra, é só compartilhando mesmo a minha visão, o que eu acredito, o que eu creio, e é sempre um prazer. Com certeza. Agradecer mais uma vez os nossos amigos que nos apoiam aqui, né? A Fixar Parafusos, a Brigada Betim, também a Autoescola do Adriano, que são os nossos parceiros aqui no podcast Em Frente. Meus amigos, Deus abençoe a sua vida. Não se esquece, compartilha, comenta. Manda esse conteúdo para muita gente, para que mais pessoas sejam abençoadas e possam seguir em frente na sua caminhada da fé e também enfrentar os falsos ensinamentos que tem muito por aí. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.